Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Mas esses versos eu não cantei para ninguém ouvir. Aqueles versos do último áudio que fala: trouxe tanto este dinheiro, o quanto no meu surrão, para comprar o fim do mundo no meio do chapadão. Urucuia rio bravo, cantando a minha feição, é o dizer das claras águas que turvam na perdição. Vida é sorte perigosa, passada na obrigação. Toda noite é rio abaixo, todo dia é escuridão. Nem eles me deram refrigério. Acho que porque eu mesmo tinha inventado o inteiro deles. A virtude que tiverem de ter, deu de se recolher de novo em mim. A modo que o truso de um gado mal saído, que em sustos se revolta pro curral, e na estreitez da porteira embola rela, sentimento que não espairo, pois eu mesmo nem acerto com o mote disso o que queria e o que não queria, história sem final. O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim. Esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha em que se quer, de propósito, por coragem, será? Era o que eu às vezes achava ao clarear do dia. Aí o senhor via os companheiros, um por um, prazidos em beira do café. Assim também, porque se aguentava aquilo, era por causa da boa camaradagem. E dessa movimentação sempre, com todos, quase todos, eu bem combinava. Eu não tive questões. Gente certa. E no entre esses que eram o senhor que me ouça bem, Zé Bebelo, nosso chefe, indo à frente, e que eu não sediava folga nem cansaço, o Reinaldo, que era de Adorim, sabendo deste, o senhor sabe da minha vida. O Alaripe, que era, era de ferro e de ouro, e de carne e de osso, e de muita minha melhor estimação. Marcelino Pampa, segundo em chefe, cumpridor de tudo e senhor de muito respeito. João Conclis, que com o Sesfredo porfiava, assoviando e imitando de toda a qualidade de pássaros. Este nunca se esquecia de nada. O Quipes, sujeito ligeiro, capaz de abrir num dia suas 15 léguas cavalos que haja. Joaquim Beiju, rastreador de todos esses sertões dos Gerais Sabente. O Tipote, que achava os lugares d'água, feito boi generalista, ou buritis em broto de semente. O Suzarte, outro rastreador, feito cão-cachorro ensinado, boa pessoa. O Quequê, que sempre tinha saudade de sua rocinha antiga, desejo dele era tornar a ter um pedacinho de terra plantadeira. O marimbondo, faquista, perigoso dos repentes, quando bebia um tanto demais. O acauã, roxo esquipático, só que de se olhar para ele já se via o vulto da guerra. O mão de lixa, porreteiro, nunca largava um bom cacete, que nas mãos dele era a pior arma. Freitas Macho, grão-mogolense, contava ao senhor qualquer patralha que provesse, e assim descrevia. O senhor acabava acreditando que fosse verdade. O Conceiço guardava numa sacola todo o retrato de mulher que ia achando, até recortando da folhinha de jornal. O José Gervásio, caçador muito bom. O José Gitirana, filho de um lugar que se chama Capelinha do Chumbo. Esse sempre dizia que eu era muito parecido com o tio dele, o Timóteo, chamado Preto Mangaba, na Cachoeira do Choro. Dizia-se que entendia de toda a mandraca. João Vaqueiro, amigo entanto, o senhor já sabe. O Coscorão, que tinha sido carreiro de muito ofício, mais constante que era canhoto. O Jacaré, cozinheiro nosso. O Cavalcante, competente sujeito, só que muito soberbo, se ofendia com qualquer brincadeira ou palavra. O Feliciano, caolho. O Marroais, homem desmarcado de forçoso, capaz de segurar as duas pernas de um potro. Guima, que ganhava em todo jogo de baralho, era do sertão do Abaeté. Giribibe, quase menino, filho de todos no afetual paterno.
O moçambicão, negro enorme. Pai e mãe dele tinham sido escravos das lavras. O Gesualdo, rapaz cordato, e ele fiquei devendo, sem me lembrar de pagar, quantia de 18.000 réis. O Jequitinhão, antigo capataz arrieiro, que só se dizia por ditados. O Nelson, que me pedia para escrever carta para ele mandar para a mãe. Eu não sei onde moradora. Dimas doido, que doido mesmo não era, só valente demais esquentado. O Sidorino, tudo que ele falava divertia a gente. O Pacamá de Presas, que queria qualquer dia ir cumprir promessa de acender velas e ajoelhar diante do São Bom Jesus da Lapa. O Rasgue Embaixo, caolho também, com movimentos desencontrados, dizia que nunca tinha conhecido mãe nem pai. O Fafafá, sempre cheirando a suor de cavalo, se deitava no chão e o cavalo vinha cheirar a cara dele. O João Bexiguento, sobrenomado Alpargatas, deste qual o senhor Recital já sabe, um tal de José Quitério, que comia de tudo, até calango, gafanhoto, cobra, um infeliz trecisiano, o irmão de um, o José Félix, o Liberato, o Osmundo, e os urucuianos que Zé Bebelo tinha trazido, aquele Pantaleão, um Salústio João, os outros, e que ia me esquecendo Raimundo Lé, o Puçanguara, entendido de curar qualquer doença, e Kim Queiroz, que de munição dava conta, e o Justino Ferrador e Alveitar, a mais que nos dedos conto, o Piloto, o José Micuim, o Zé Onça, o Zé Paquera, o Pedro Pintado, o Pedro Afonso, o Zé Vital, o João Bugre, Pereirão, o Jalapa, o Zé Beiçudo, Nestor, e Diodolfo, o 200, João Vereda, Felisberto, o Testa em Pé, o Remigildo, o Jósio, o Domingos Trançado, o Leocádio, o Pau na Cobra, o Simeão, o Zé Geralista, o Tregoso, o Cajueiro, o Inhô Faísca, o Araruta, o Durval Foguista, o Chico Vosso, o Acrísio e o Tucaninho Caramé. Amostro, pro senhor ver, que eu me lembro, afora algum de que me esqueci, isto é, mais muitos, todos juntos, aquilo tranquilizava os ares. A liberdade é assim, movimentação. E bastantes morreram no final. Esse sertão esta terra. A verdade é que com Diadorim eu ia, ambos a todos, além de que Zé Bebelo comandava. Ao que vamos, meu filho, professor, arrumar esses bodes na barranca do rio, a impor ao Hermógenes o combate. Zé Bebelo preluzia comedindo pompa com sua grande cabeça. Assim, de loguinho, não aprovei. Então ele imaginou que eu estava descrendo. Agora, coágito cisma, que eu estou senhor dos meus projetos. Tudo já pensei e repensei. Guardo dentro daqui o resumo bem traçado. E ele pontuava com os dedos da testa. Acreditar ou acreditasse, não duvidei. O que eu podia não saber era se eu mesmo estava em ocasiões de boa sorte. A ser porque, numa volta do Ribeirão do Galho da Vida, a gente tinha topado com uma turma de inimigos, retornados para lá por expiação, e aí foi curto fogo, mas eu levei uma bala. De raspaz na carne do braço. Perdi muito sangue. Raimundo Lé banhou com casca de angico, na hora melhorei, e Diadorim amarrou bem com o pano de uma camisa rasgada. Apreciei a delicadeza dele. Atual, todos prestaram em mim amizade de atenção. Aquilo vinha a ser até um consolo. Só que depois de 2 dias o braço me doía inteiro e inchava. Eu sei que a inchação me cansasse muito. Sempre eu queria esbarrar para a água beber. Se eu tiver de atirar, então como é que eu faço? Eu não posso. Era outro meu receio. Admirei, porque o José Félix também tinha tido ferimento na coxa e na perna, mas a natureza dele era limpa. O ofendido secava por si, nem parecendo ser. Assim, a primeira vez que me sucedia um mal, isso me perturbasse. O que me sofria até nas margens do peito e nos dedos das mãos, não me concedendo movimentos.
Muito temi por meu corpo. Ah, minha Otacília, eu gemi em mim. Pode que nunca mais você me veja, e então nem viúva minha você vai ser. Uns recomendavam arnica do campo, outros aconselhavam emplasto de bálsamo. Com isso, Rente se sarava. E aí Raimundo Lé garantiu cura com erva boa. Mas onde é que eu ia encontrar essa tal de erva boa? À fazenda dos tucanos chegamos. Lá esbarramos. É na beira da Lagoa Raposa, passada a vereda do Enxu. Visitamos o fazendão vazio, não tinha alma de viver de se ver. E do Rio do Chico, longe não se estava. Assim, então, por que era que não se avançar logo? As duras marchas para atacar. Eu sei de mim, sei. Zé Bebelo menos disse, sem explicação. Desconheci. Cacei um catre, cama de vento, num quarto meio escuro. Com coisa nenhuma não me importei. Retém as forças, Reobaldo. Eu vou campear o remédio nesses matos. Diadorim falou. A gente nos tucanos ia falhar 2 dias. Ali ficamos comendo palmito e secando ao sol, em sol a carne de 2 bois. No primeiro dia de tardinha apareceu um boiadeiro que com seus camaradas viajando. Vinham do campo Capão Redondo, encaminhada para Morrinhos. Por que tinham riscado aquela grande volta? O senhor dá paz a gente, chefe? O boiadeiro perguntou. Dou paz, damos, amigos. Zé Bebelo respondeu. Aquieto, o boiadeiro então achou que devia de as novidades relatar, que se estava em meio de perigos, sim, os soldados. Os que soldados? Esses, mano velho. Soldadesca pronta do governo, mais de uns 50. Assim, onde era que estavam? Há um que estão em São Francisco e em Vila Risonha, e mais outros deles vão vindo chegando. Chefe, é o que eu ouvi dizer. Zé Bebelo escutando redondamente. Só quis mais saber. Se isso, se aquilo, se o boiadeiro sabia o nome do promotor da Vila Risonha e do juiz de direito, do delegado, do corretor, do vigário. O do oficial comandante da tropa, o boiadeiro, não acertava a dizer. Aquele boiadeiro era homem sério, com palavra merecida e vontade de estar bem com todos. Tinha uma garrafa de vinho depurativo na bagagem, que me presenteou com um gole e me fez bem. Pousou lá, no outro dia se foram muito cedo. E nesse entremear, eu senti meu braço melhor. E estive mais disposto. Andei andando, vi aquela fazenda. Essa era enorme, o corredor de muitos grandes passos. Tinha as senzalas na raia do pátio de dentro e nos de fora, em redor, o engenho, a casa de arreios, muitas moradas de agregados e os depósitos. Esse pátio de fora sendo largo, lajeado e com um cruzeiro bem no meio. Mas o capim crescia regular, enfeite de abandono. Não de todo, pois tinha desamparado um gato, ali esquecido, o qual veio para perto do jacaré cozinheiro, suplicar comida. Até por dentro do eirado mancejavam os bois e vacas, gado reboleiro. Aí João Vaqueiro viu um berrante bom, pendurado na parede da sala grande. Pegou nele, chegou na varanda e tocou. As reses entendiam uma ou outra respondendo, e entraram no curral, para a beira dos coxos na esperança do sal. Não faz mês que o povo daqui aqui ainda estava, o João Vaqueiro declarou. E era verdade, com efeito, pois na despensa muita coisa se encontrava aproveitável. Nos tucanos valia a pena. Os 2 dias ficaram 3, que tão depressa passaram. Madrugada, no em que eu ia para ir partir dali, eu acordei ainda com escuro, numa miudar. Só assim acordei por um rumor, seria o Simeão, que estava dormindo no mesmo cômodo e tateando se levantava? Mas me chamou. A gente vai pegar a cavalhada. Vamos? Ele disse. Não gostei. Eu estou enfermo, então vou. Quem é que rala minha mandioca? Repontei, áspero. Virei para o canto. Assim eu estava apreciando aquela cátedra de couro. O Simeão, de certo, ia, mas o Fafafá e o Dorístino estavam bons para o orvalho dos pastos. Diadorim, que dormia no colchão, encostado na outra banda, já tinha se levantado antes e desaparecido do quarto. Ainda persistia numa madorna, e aquela moradia hospedava tanto, assim sem donos, só para nós. Aquele mundo de fazenda, sumido nos sussurros dos trastes grandes, o conforto das arcas de roupa, a cal nas paredes idosas, o bolor.
Aí o que pasmava era a paz. Pensei, por que seria tudo alheio demais? Um sujo velho respeitável e apicumanos altos. Pensei bobagens, até que escutei assoviação e gritos. Tropear de cavalaria. Ah, os cavalos da madrugada, os cavalos. E de repente me lembrei, antiquíssimo, aquilo eu carecia de rever. Afoito, corri e compareci numa janela. Era o dia clareando, as barras quebradas. O pessoal chegava com os cavalos enchiam o curralão, prazentes. Respirar que era bom, tomar todos os cheiros, respirar a alma daqueles campos e lugares e daí deram um tiro. Deram um tiro de rifle, mas longe. O que eu soube, sempre sei quando um tiro é tiro, isto é, quando outros vão ser. Deram muitos tiros. Apertei minha correia na cintura, apertei o seguinte emendado, que nem sei como foi. Antes de saber o que foi, me fiz nas minhas armas. O que eu tinha era fome. E já estava embalado aprontado. Às tantas o senhor assistisse aquilo, uma confusão sem confusão. Saí da janela, o homem esbarrou em mim em carreira, outros bramaram. Outros? Só Zé Bebelo, as ordens de sobrevoz. Aonde? O quê? Todos eram mais ligeiros do que eu. Mas eu ouvi, matar o Simeão. Simeão, perguntei. E o Dorístino? Hã? Homem, não sei. Alguém me respondendo, mataram o Simeão e o Aduvaldo. E eu ralhei, basta? Mas sobre um instante virei. E o Fafafá? O que eu vi, Fafafá não. Fafafá está matando. Assim era real verdadeiramente de repente, caído como chuva, o rasgo de guerra, inimigos terríveis investindo. São eles, Reobaldo, os Hermógenes. Diadorim aparecendo ali em minha frente, isto falou. Atiraram horror de uma vez, tiros e tiros que estavam contra nós desfechando. Atiravam nas construções da casa e Diadorim, sacripante, se riu. Encolheu o ombro só. Para ele olhei-o tanto, até ele anoitecer em meus olhos. Não era eu, respirei os pesos. Agora, estamos perdidos sem socorro. Inventei na mente e raciocinei a velocidade disto. Ser pego na tocaia é diverso de tudo, e é tolo. Assim, enquanto eu escutando na folha da orelha as minúcias recontadas, as passadas dos companheiros no corredor, o assoviar e o dar de balas, que nem um saco de bagos de milho despejando. Feito cuspissem, e por. Senti, como que em mim as balas que vinham estragar aquela morada alheia da fazenda. Medo eu nem tive, não deu para ter. Foi outra noção, diferente. Eu me salvei por um espetar de pensamento, que Diadorim, sem o franzino, fosse mandado ter coragem. Ele nem disse, mas eu me inteirei, ligeiro demais, não só destorcer. E pois vamos, é a hora. Eu declarei, pus a mão no ombro dele, respirei depressa demais, aqueles me apatetar. Saiba o senhor, não deve de ter durado nem os menos minutos. No átimo supri a claridade completa da ideia, o sangue frio maior, essas comuns tranquilidades. E por aí, eu sabia mesmo exato, a gente já estava debaixo de cerco. Achei especial o jeito como João Conclis vira, ansiado, cauteloso, ação em que qualquer um anda nessas semelhantes ocasiões, só encostado nas paredes, e você fica aqui, mas você e você dessa banda, você ali, você acolá. Arrumação ele ordenava. Reobaldo, Tatarana, tu toma conta desta janela. Daqui não sai nem relaxa, por via nenhuma. Arredado, lá embaixo avistei Marcelino Pampa indo para as senzalas, com uns 5 ou 6 companheiros. Com outros, Freitas Macho corria para a tulha e para o engenho, uns junto com João Embexiguento, de Toparcatas, e meios peitos batendo 3 dobro, forte, eu dividido naquela alarida, a grave escolheu o rifle. Limpo, arma minha, Amásia. Ainda reconheci o Dimas doido e o Acauã, deitados atrás do cruzeiro do pátio. Um daqueles urucuianos apareceu, mas outro,
trazia um balaio grande com um algodão em rama. Mais homens com sacos de sabugos foram buscar outros sacos que carregavam um caixote também. Tudo eles estavam transportando por entranqueirar o pátio de fora. Tábuas, tamboretes, cangalhas e arreios, uma mesa de carapina retombada. Arranjos de guerra. Esses são engenhados sempre por uma graça variada, diversa dos aspectos de trabalho de paz. Isto eu vi, senhor vê, homens e homens repulam no afã tão unidamente, sujeitos maneiros, feito o meigo do demo assoprasse neles, ou até mesmo os espíritos. Suspirei de bestagem. Ao menos alguém fungou e me cutucou. Era o preto Mangaba, mandando guarnear ali comigo junto. Preto Mangaba me oferecia de um pão de doce de buriti, repartia, amistoso. E eu então me lembrei de que estava com fome, mas Quinqueiroz trazia mais munição. Ele, ajudado por alguns, arrastava um couro, o couro, esse cheio, repleto de munição, arrastava-o no assoalho do corredor. Da janela da outra banda pus o olhar, espiei o desdém do mundo. Distâncias. Abalavam fogo contra a gente, outra vez, contra o espaço da casa. Iste de inimigo que não se avistava. Somente eu queria saber era se aguentava manejar. Como era que estava sentindo meu braço. Aí, ergui mão para coçar minha testa, e aí me cismei e fiz com todo respeito pelo sinal. Sei que o cristão não se conserta pela má vida levável, mas sim, porém, sucinto pela boa morte. Ao que a morte é sobreviver de Deus, entornadamente. Atirei, atiravam. Isso não é isso, no nada. A aragem de Adorim onde estivesse. Soube que ele parava em outro ponto, em seu posto em praça. Sustentava picando alvos e para frente. Junto com Fafafá, o Marruás, o Guima, o Cavalcante, na barra da varanda. Todo lugar não era lugar? Não se podendo esbarrar de jeito nenhum no arrebentar das manivelas de guerra. Aprendi os momentos. Assim, assazmente João Conclis tornava a vir zelante com Alaripe, José Quitério e rasga embaixo. Espera, ele mandou. Pelo que vinham também os Pitolo e o Moçambicão, puxando os coros de boi. Esses coros inteiros eram para a gente pregar lá em riba, nas padieiras, para que ficarem dependurados de cortinado bambo nos vãos das janelas, e depois o pacamã de presas, mais o conceiço, socavando com ferramenta, a fito de abrir torneiras nas paredes, por onde buraco de se atirar. Aquela guerra ia durar a vida inteira? O que eu atirava ouvia menos, mas o dos outros assovio bravos, o achispe, isto de ferro, as balas apedrejadas, eu e eu. Até meus estalos que a cada no próprio do coração, a mira de enviar um grão de morte acertado naquelas raras fumaças dançáveis, assim é que é assim. Ah, e então aí, no súbito aparecer, Zé Bebelo chegou, se encostou quase em mim. Riobaldo, Tatarana, vem cá. Ele falou mais baixo, meio grosso, com que era a voz de combinação, não era a voz de autoridade. Há de ver o que pode quisesse em mim. Mas, para eu passar avante na posição, me transpor para um lugar onde se matar e morrer sem beiras, de má marca? Andei e segui, presente que com Zé Bebelo tudo carecia mais era de ser depressa. Mesmo me levou, mas me levou foi para um outro cômodo. Ali era um quarto, pequeno, sem cama nenhuma. E o que se via era uma mesa. Mesa de madeira vermelha, respeitável, cheirosa. Eu desentendi. Dentro daquele quarto como que não entrava a guerra. Mas o pensar do Zé Bebelo, ansiado eu sabia, era coisa que entralejava, inventante e forte. Mas antes larga o rifle aí, deposita, ele falou. Vou depor meu rifle? Pois botei em cima da mesa, esquinando de través. Botei com todo cuidado. Ali, se tinha lápis e papel, senta a mano. Ele pôs ele. Ofereceu a cadeira, cadeira alta, de pau, com encosto. Se era para sentar, assentei. Em beira da mesa. Zé Bebelo de revólver pronto na mão, mas que não contra mim.
E o revólver era o comando, o constante revirar e remexer da guerra. E ele me olhou e me disse: escreve. Caí num pasmo: escrever numa hora daquelas? O que ele explicando mandou. Eu fui e principiei que obedecer é mais fácil do que entender. Era: não sou cão, não sou coisa. Antes isto, que sei, para se ter ódio da vida. Que força a gente a ser filho pequeno de estranhos. Ah, o que eu não entendo, isso é que é capaz de me matar. Me lembrei dessas palavras, mas palavras que em outra ocasião, que quem tinha falado era o Zé Bebelo mesmo. Escreve. O zuncum da guerra acontecendo era que me tornava de direito pensar. E Zé Bebelo não estava ali, não era para isso, para pensar por todos? Como que fosse papel para o que carecia era pouco. Tinham de caçar mais papel, qualquer, por ali devia de ter. Enquanto isso, eu cumprisse de escrever na seca mão da necessidade. E ouvimos praga de dor. Ao que foi, uns gemidos despautados de sorrogo, companheiro ofendido, o Leucádio. Ouvimos, sem modos de se precipitado. Zé Bebelo avançou para ali para ver, e sem determinação, tomada de ir, eu também já estava lá, atrás dele. O homem primeiro ferido, caído sentado, as pernas estendidas por diante, as costas amparadas na parede. Com a mão esquerda era que ele suportava sua testa, mas com a direita ainda segurava o rifle. Com o ás no rifle ele não tinha largado. Conforme Raimundo Lé tinha exigido, alguns vinham da cozinha trazendo as latas d'água. Raimundo Lé lavava a cara do homem, ensanguentada do Leocádio. Esse estava atirado pelas queixadas. Má fala que lhe partira o osso. O vermelho brabotava e pingava. Meu filho, tu aguenta ainda brigar? Zé Bebelo quis saber. O Leocádio, que fez careta, garantiu que podia. O que posso, em nome de Deus e de meu São Sebastião guerreiro. O que posso. Sempre sendo a careta sem gracejo, pois falar era o que para ele custava e maltratava. E da lei também. Ah, então vamos, faz vingança, menino, faz vingança. Zé Bebelo forçurou. Semelhante só botasse a preço nos fatos por resultar. Zé Bebelo se endemoninhava. Segurou meu braço, suscitado de se voltar para a mesa, para se escrever, a manualmente. Pelo discorrer revólver na mão, às vezes achei em minha fantasia que ele estava me ameaçando. Ei, vamos ver, que tem um esquadrão reúno. Esses é que vão vir me dar retaguarda. Ele falante, eu escrevesse com mais urgência os bilhetes. Missiva para o senhor oficial comandante das forças militares, outro para o excelentíssimo juiz da comarca de São Francisco, outro para o presidente da Câmara da Vila Risonha, outro para o promotor. Apresta a massa do volume deles também dá valor. Ele regendo, acertei. Escrevi, o teor era aquilo mesmo, o simples que se os soldados, no soflagrante, viessem de rota abatida, sem emperdiçar minuto, então, aqui na fazenda dos tucanos, pegavam caça grossa, reunida, de lobo, jaguatirica e onça, de toda jagunçada, maior reinante no vez, desses gerais sertões. A rasa, a justa e o cerrar, com fecho formal, ordem e progresso, viva a paz e a constituição da lei. Assinado José Rebelo Adro Antunes, cidadão e candidato. No pique do momento, perdi, achei minha ideia, esbarrei. Em pé, agora formada, eu consegui a alumiação daquela desconfiança. E assim, eu me maldei, foi. Aquilo não seria traição? Rasteiro tive que olhei para Zé Bebelo no grude dos olhos. Daí tão claro e aligeirado pensei, os prefácios. Aquele tinha sido o homem pago, estipendiado pelo governo. Agora os soldados do governo com ele se encontravam. E nós, todos, Diadorim e eu, os tristes e alegres sofrimentos da gente, a célebre morte de Medeiro Vaz, a vingança em nome de Joca Ramiro. Nem eu sabia ao certo, depois do correr de tantos meses, o extrato da vida de Zé Bebelo, o que ele tinha realmente feito.
somenos se cumprida a viagem de ida até em Goiás. Soubesse o pior em que ele, por ofício e por espécie, não podia esbarrar de pensar, e não podia esbarrar de pensar inventando para adiante, sem repouso, sempre mais. A gente estava por conta dele, e sem repouso nenhum também, nenhum. O portanto, e ele tinha trazido o bando cá para perto de São Francisco? Tinha querido falhar os 3 dias naquela fazenda atacável? Quem sabe então o recado para os soldados virem, ele mesmo já não teria enviado, desde tempos. Ideia essa, arre de espanto. Ah, como quando a onça de lado pula, quando a canoa revira, quando cobra chicoteia, desce de ser, ao caminho dos infernos, para prazo, e aí careci de querer a calma. O tiroteio já redobrava, ouvia guerra. De certo eu estava exagerado. Antes é bebê-lo havendo de ser, mesmo o chefe para a hora, safado e capaz. Nem se desprazia. Oi, Xô, para esses munição não falta. Ele, escarnecendo, disse: quando as descargas vierem em salva mais forte, o fio-fio e os papocos. Ah, as balas que partiam telhas e que me paredes todas recebiam. Cacos caindo do alto. Te apressa, tatarana, que nós dois temos também de atirar. Alegre dito, na janela, ali tinham pendurado igualmente um daqueles couros de boi. Bala dava, zaque, zaque, empurrando o couro. Daí perdia a força e baldava no chão. A cada bala o couro que se afastava, brando no ter o choque. Balangava e voltava no lugar, só com a moça feita sem se rasgar. Moça. Assim, ele amortecia-as todas, para isso era que o couro servia. Traição? Eu não queria pensar. Eu já tinha preenchido 3 cartas. Não é do tutuco nem dos zumbis, das balas. O que é daquele dia em minha cabeça não me esqueço, mas no bater do couro preto, adejante, que sempre duro e mole no ar, se repetia. Advindo que algum me trouxe mais papel, achado por ali nos quartos, em remexidas gavetas. Só coisas escritas já, de tinta firme, mas a gente podendo aproveitar o espaço embaixo ou as bandas de trás, reverso dita, que era que estava escrito nos papéis tão velhos. Um favor de carta em tempos idos, num vigente fevereiro 11, quando ainda se tinha imperador. No nome dele, com respeito se falava, e noticiando chegada em poder de remessa e ferramentas, remédios, algodão, trançado tinto. A fatura de negócios com escravos, compra os recibos, por Nicolau Serapião da Rocha, outras cartas, que escreve filho, escreve ligeiro. A traição, então? Altamente eu escutava os gritos dos companheiros, xingatório no meio da desbraga, do quanto combate, na torração. Aqui mesmo, esgueirados para a janela, o 200 e o rasgue embaixo, agora ombreavam armas. Seu vez em quando a ponta tiravam. Assim como não pude, eu esbarrei outra vez e encarei-os a bebê-lo sem final. Que é lá? Ele perguntou. Devia de ter me deduzindo dos meus olhos, mesmo melhor do que o que eu sabia de ruim. De mim. Ah, pois, por que o senhor não se assina ao pé, Zé Bebelo Vaz Ramiro, como o senhor outrora mesmo declarou? Eu cacei contra, reperguntando. Ato visível que ele esteve pego, no usual de seu modo, assim de se espantar no ar. Conheci, às vezes também, atraiçoa sem nem saber o que é que está produzindo, as falsas ajas. Mas ele não tinha surpreendido a verdade do meu indagar, a expedição de minha dúvida. Conforme prazia-o consigo, recachou e me disse, me engambelando. Também pensei, tanto que pensei. Mas não se pode. Muito alta e sincera é a devoção. Mas o exato das praxes impõe outras coisas. Impõe é o duro legal. Aí fui escrevendo. Simples fui porque fui. Ah, porque a vida é miserável. A letra saía tremida num demoroso.
Meu outro braço também recomeçava a doer. Quase que traição. Sem querer, eu fui lançando no papel a palavra, mas eu risquei. Uma bala no couro assoviou o soco, outra entrou atrás e entrou com o couro levantado. Deu na parede, de fronte. Ricocheteou e veio cair, quente perto da gente. Ali na parede tinha um chifre de boi de se dependurar roupa. Até armador de rede era de chifre de boi naquela casa. Sumamente. Eu esperei o pispicil de alguma outra bala que eu queira. Soubesse por quê, o pensar caladíssimo de Zé Bebelo me perturbava. Mas ele disse: que é? Se debruçando. Que erro que foi? Não viu, porque eu já tinha riscado. Mas então ele muito falou, e explicando. De noite, no escuro feito, ia mandar 2 cabras, dos mais espertos viajeiros, para rastejarem por ali, furando o cerco. Cada um levava a ruma igual daquelas cartas, e assim Deus azado ajudasse, e eles, ou ao menos um deles, conseguisse. Então, era resumo certo que a soldadesca se movimentava de vir. Aparecia ou trampezavam, apropositavam, arrebentavam com os Hermógenes. E a gente, perguntei. A gente a ver, que você não me entendeu. A gente obra jeito de se escapar? No sererê da confusão. Antes, tanto que era muito difícil, eu repostei. Ah, sim, dificultoso é, meu filho, mas pego é no nosso recurso, senão, se outra que salda que temos. O Zé Bebelo, do dito sagaz, se regozijava.